Mas nesse jogo não houve nada disso, né, gente? O Flamengo dominou completamente o jogo. O Flamengo conseguiu marcar em cima. O Vitória não saía para o jogo. As chances foram criadas. O problema é que não transforma o volume de jogo em gols. Não foi cansaço, não foi nada dessa vez. Pode ter tido cansaço de um de outro, mas o time dominou o jogo. Agora, domina, tem que matar o jogo. É simples assim. Não tem que buscar outras explicações. É dominar e converter as oportunidades. Chance clara. O Cebolinha tentei cabeceada, tentou e errou. Sempre erram, quase sempre erram. Ele estava com os pés no chão, a bola na cabeça, ele vai cabecear para fora. Tudo bem, eu sei que ele tentou aquele canto, mas não pode errar tanto. Eles já erraram demais, eles não podem continuar errando tanto. Não pode o Juninho chutar daquela maneira que chutou aquela bola. Ele entrou em condições frente a frente com o goleiro. Na semana passada até entendi, tirou bem do goleiro, a bola bate na trave, é uma infelicidade. Mas o chute de ontem foi bizarro. Não pode cometer esses erros, os jogadores têm que se cobrar mais e ser cobrados. Tem que melhorar o desempenho nas finalizações. Isso é um problema insuportável para o torcedor do Flamengo, porque há muito tempo que faz isso. Que cansou, não sei o que, tudo isso a gente entende. No jogo passado, lá do Tátira, falamos sobre isso aqui na sexta-feira, ok, a gente compreende, mas no jogo de ontem, não dá, cara, não dá para ser assim. É um negócio que deixa o torcedor louco, porque domina, não está correndo risco, chega em condições de marcar, frente a frente com o goleiro, erram. Tem chance de chutar, não chuta. Toca para o lado, procura, sabe? É impressionante. E a gente fala isso há quanto tempo? Não só nós, muita gente fala, porque é uma coisa até tão evidente que todo mundo reclama, todo mundo fala, critica, né? Não dá. Quase o Flamengo perde 2 pontos ontem. Esse aí o Vitória se empolgou, né? Aí deu aquele espaço ali. Se o Vitória fala, 1-1 caiu do céu, a gente não estava nem chutando contra o gol dos caras e empatamos o jogo. Vamos fechar aqui. Aí saiu para o jogo achando que poderia ganhar. O Flamengo fez aquela jogada pela esquerda ali, com muito espaço ali, o Luiz Araújo cruzou. E aí o Bruno Henrique falhou a defesa, que não interceptou o cruzamento, e foi lá, conferiu e fez o gol. Mas foi uma situação assim, de um risco totalmente necessário. Sabe? Ontem eu achei muito grave isso, porque era um jogo para ganhar com facilidade. O Flamengo foi muito melhor, mas não é possível que o time não tenha... Assim, esses caras têm que se cobrar mais. Sabe? Discutir entre eles, aí treina, discute, busca uma saída, procura entender o que está acontecendo, mas não tem condição. Não tem condição. É bizarro. É bizarro. E gol, assim, aquele golaço de fora da área, é quase impossível. Só o Luiz Araújo que dá aquele chute de longe e o Juninho tentou ontem. Os caras não chutam, cara. Não chutam. É um negócio seríssimo isso aí. Vou começar com o Jorge Jesus e CBF. As negociações começaram. A informação que eu tenho é que a CBF já entrou em contato com Jorge Jesus, representante de Jorge Jesus, iniciou... Na verdade, o flerte já tem, né? Mas iniciou essa conversa aí para quem sabe se tornar namoro entre Jorge Jesus e CBF. A informação que eu tenho é que o Jorge Jesus está louco para aceitar um possível convite da CBF. Agora, obviamente, vai depender de como essas conversas vão acontecer. Tem, enfim, pedida salarial, detalhes a serem discutidos, comissão técnica, muita coisa a ser debatida entre as partes, mas de fato agora oficial, não é porque não é a CBF dizendo, nem Jorge Jesus, mas oficial, uma apuração minha, que as conversas foram iniciadas entre CBF, entidade máxima no futebol brasileiro, e Jorge Jesus. Diz aí, torcedor brasileiro, você é a favor do Jorge Jesus no comando da seleção ou acha que deveria ser um outro treinador? Óbvio, dentro do que é tangível atualmente para a CBF. Não adianta você chegar aqui com Guardiola, sabe? Ou até mesmo o Ancelotti, que já disse que só vai sair do Real Madrid se o Real Madrid o demiti-lo. Ele não vai pedir para sair. Leia esse entre linhas. Eu não vou pedir para sair para assumir a seleção brasileira, mas pode comentar à vontade aí, torcedor. Agora vamos falar de Flamengo, Fluminense e Vasco, porque, como nós informamos em primeira mão, o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã, apesar de 2 torcedores terem entrado na justiça pedindo uma liminar para o Vasco da Gama ter o direito de jogar em São Januário. São Januário não levou, Vasco não levou isso para frente e manteve um acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã. Informação, repito, que a gente trouxe em primeira mão, confirmada pelo Vasco da Gama através do CEO Carlos Amadeu. E aí o Vasco manteve a palavra, assinou o contrato, tudo certinho, para mandar esse jogo no dia 19 de abril, 6h30 da noite, um sábado, no Maracanã. Vasco e Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai promover também jogo de basquete antes e após esse clássico lá no Maracanãzinho, ou seja, será um dia especial para o rubro-negro carioca. Mas, pessoal, hoje saiu uma matéria no jornal O Globo dizendo que o Vasco da Gama
após conseguir esse acordo para mandar o jogo no Maracanã, poderia fazer parte, junto com o Flamengo e Fluminense, da concessão no Maracanã. E aí, isso deu o que falar, repercutiu bastante, e Flamengo e Fluminense vieram publicamente, através de uma nota, de esclarecer e negar essa informação publicada pelo jornal o Globo. Primeiro, o Flamengo disse o seguinte: o Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense, sócios no SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025, ou seja, esse ano, e 2026, desde que haja disponibilidade de condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. Ou seja, o Vasco não tem possibilidade de entrar na concessão do Maracanã junto com o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense emitiu uma nota extremamente mais pesada, digamos assim, bem extensa, dizendo... Extensa, que eu digo assim, com muitas cláusulazinhas. Vamos lá. São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo jornal o Globo. Citou o nome do colunista aqui até para preservá-lo, não vou citar o nome dele, na manhã dessa terça-feira, sobre conversas para a redivisão dos direitos da concessão no Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto no Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas, portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer: o modelo de divisão de receita e despesa do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. O acordo prevê que qualquer terceiro tenha no máximo metade da participação do Fluminense. O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão de 50% de torcida, e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 2025 e 2026. Então, está aí as informações publicadas pelo Flamengo e pelo Fluminense, e confirmando a nossa apuração de que o jogo Vasco-Flamengo será no Maracanã. E vou dar minha opinião, eu dei minha opinião hoje lá no SBT. Galera, o Vasco da Gama não pode pensar como torcedor. Os dirigentes, eles não podem ter cabeça de torcedor. Vamos levar o jogo para São Januário de qualquer jeito, vamos brigar com o Flamengo. Não. O Vasco da Gama está sendo profissional, é uma atitude profissional, porque o Vasco da Gama vai ficar sem São Januário. São Januário vai entrar em reforma. E aí eles jogarão aonde? Então o clube, pensando lá na frente em uma boa relação, e essa boa relação foi estabelecida com a nova gestão do Flamengo, isso quem me disse foi pessoas do Flamengo, não foi nem pessoas do Vasco, que a relação foi muito boa, muito tranquilo o papo, não teve problema algum nos bastidores. O Vasco da Gama foi extremamente profissional. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado, porque tinha que mandar em São Januário, é o Flamengo, não estamos nem aí pro Flamengo. Não, cara, não pode ser assim. Você tem que pensar lá na frente, tem que ser profissional. Eu acho que o Pedrinho e os seus pares, os dirigentes, foram profissionais e mandaram bem. Pelo menos é a minha visão. Acho que é bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Fluminense. Jogos no Maracanã, 50-50, bom para o torcedor, seja rubro-negro, vascaíno, tricolor, é bom para todo mundo. Para finalizar nosso vídeo, mentira, tem 2 assuntos ainda, Gerson e Pedro. Eu vou começar com Gerson. Gerson renovou o contrato agora de maneira oficial, algo que a gente havia dito aqui. Agora ele tem um contrato mais longo do atual elenco, vai até 2030, uma renovação extremamente justa pelo que o jogador apresenta dentro e fora de campo, capitão na essência da palavra, ajuda demais outros jogadores, sobretudo o Wesley. O Wesley, sempre que tem oportunidade, valoriza o Gerson, dizendo quão importante ele foi nessa volta por cima do Wesley no Flamengo. Então eu acho que é uma renovação com status de contratação. O Gerson fica aí até 2030. O Flamengo já começa a se movimentar nos bastidores visando a próxima janela de transferências.
Com a possibilidade real de perder alguns jogadores importantes, o clube trabalha com planejamento para evitar surpresas. Um dos nomes mais visados do elenco rubro-negro é o do jovem lateral direito Wesley, que vem despertando interesse de clubes europeus. O presidente do Flamengo, inclusive, estipulou o valor mínimo para liberar o atleta, 40 milhões de euros. Diante dessa situação, o departamento de futebol do Mengão, liderado por José Botto, já começa a mapear possíveis substitutos e o nome que mais agrada no momento é o de Vinícius Tobias. O jovem lateral, que já passou pelo Shakhtar e atualmente pertence ao Real Madrid, é visto como uma opção ideal para assumir a vaga de Wesley, caso a venda se concretize. José Botto, por sua vez, conhece bem o jogador, já que ambos trabalharam juntos no futebol ucraniano, o que facilita a avaliação e aproxima o possível negócio. Além da confiança técnica que Vinícius Tobias inspira, o histórico de relação profissional com Botto é um trunfo importante na negociação. A diretoria do Flamengo entende que não pode ser pega de surpresa e, por isso, já adianta as conversas com possíveis reforços. A ideia é manter o alto nível da equipe e garantir reposição imediata em caso de saída. O Flamengo vive um momento de organização e planejamento estratégico e essa movimentação nos bastidores é prova disso. O clube quer estar preparado para qualquer cenário e não quer perder competitividade no segundo semestre da temporada. A janela promete ser movimentada e o nome de Vinícius Tobias tende a ganhar força nas próximas semanas dentro do ninho do urubu. E aí, torcedor, você gostaria de ver Vinícius Tobias vestindo o manto sagrado? Deixa sua opinião nos comentários, já larga a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão. Saudações rubro-negras!